Olá, gente, tudo bom? Eu sou Verônica Macedo, jornalista e repórter da MTV Intercâmbios, empresa que é dirigida há mais de 2 décadas pelo Marcelo Toledo e tem clientes pelo mundo todo. Hoje eu estou aqui com um dos clientes especiais do Marcelo, o Gabriel Paulino, que é de Barueri, São Paulo. Eu vou contar a história dele, quer dizer, Hum. ele vai contar, a gente vai bater um grande papo aqui, como a gente sempre faz de forma descontraída. E depois a gente vai também, eu vou colocar algumas perguntas feitas por internautas para você ir tirando as dúvidas, Gabriel. Mas antes de tudo, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, e você? Estou bem. Ele Tudo está jóia. um pouquinho tímido, mas eu tiro essa timidez com o meu jeito baiano de ser. Oi, Gabriel. Conta aí para gente, para que as Hum. pessoas entenda um pouco da tua trajetória como a NMTV, através da Uhum. realização dos seus sonhos. Primeiro, como é que você conheceu o Marcelo e a MTV Intercâmbios e há quanto tempo foi isso? Então, há mais ou menos 2 anos, eu decidi procurar por uma agência que recruta pessoas para trabalhar no exterior, né. E para mim que existia isso, mas eu nunca achei. Eu sempre pesquisei por agências, de intercâmbio e sempre achei muito caro, né. Sempre achei muito caro os pacotes, então era para estudar e depois eu tinha que procurar um trabalho lá, né. Então eu ia mais, basicamente no escuro, assim, dava um tiro no escuro, comprava passagem, comprava curso e tinha que ir, e chegando lá que eu teria que ter contatos para conseguir um emprego, né. E aí eu decidi pesquisar no Google. Aí eu comecei a digitar no Google, agência de intercâmbio que recruta pessoas para trabalhar no exterior. Aí apareceu MTV Intercâmbios lá. Aí eu nunca tinha, ouvido falar, né, da MTV Intercâmbios. Aí eu vi o telefone, tinha um WhatsApp do Marcelo lá, e entrei no site, vi vários depoimentos de várias pessoas, aí decidi entrar em contato, né. Aí eu entrei em contato pelo WhatsApp, e aí eu perguntei como que era o processo e tudo mais, falei que eu queria me agenciar, e aí o Marcelo disse que daria todo o apoio, né, todo o suporte, e que realmente acontece, e ele pediu para eu poder ver todos os vídeos dos clientes de 8.000 clientes que foram atendidos, que viajaram para o exterior, aí eu passei um domingo todo olhando, né, vendo as experiências das pessoas. E eu fiquei, assim, impressionado, porque eu nunca vi isso na minha vida, né, pessoas sendo contratadas aqui no Brasil para trabalhar no exterior. Então é uma coisa, assim, que mexe, né, um pouco, assim, com nossos olhos, né, então a gente fica com vontade de ir também, né. Aí eu fiquei decidido, no final do dia eu fiquei decidido, falei: "Ah, então eu vou querer me agenciar mesmo, vou querer seguir todo o processo e vou querer viajar, vou querer trabalhar no exterior". E aí na segunda-feira eu enviei todos os documentos para o Marcelo, assinei o contrato, eu falei: "Agora eu vou mesmo". Aí todos os dias eu sou um pouco ansioso, né, aí eu começava a sonhar que eu estava indo. Aí eu sonhava, ficava imaginando, né, olhava os vídeos dos outros clientes que foram, aí o Marcelo sempre manda as vagas no e-mail, né. Então, hotel em Dubai, hotel em Doha, em todos os lugares do mundo. Então chegavam, assim, vagas em vários lugares do mundo, sabe. Aí cada uma das vagas que chegavam eu ficava olhando, né. Aplicava, enviava meu e-mail e ficava imaginando, né, "Será que eu vou para esse lugar aqui? Será que eu vou, será que" tinha uma vaga, eu lembro até hoje, que era Iraque. Até no Iraque tinha vaga. Aí eu falei: "Será que eu vou, né?". Aí ele falou assim, né: "É porque o Iraque não é um destino, né, que muitos brasileiros vão, né. Ah, você que sabe, né, pesquisa um pouco sobre o país e tudo mais". Aí eu falei: "Então acho que eu vou esperar mais um pouco, né". E aí não demorou muito, apareceram outras vagas em Doha, né, num hotel 5 estrelas, aí eu decidi, enviar meu currículo para esse hotel, Em na realidade para trabalhar num restaurante, né, um restaurante de um hotel, 5 Doha, estrelas. Isso, em Doha. Aí eu enviei capital do em Catar. Doha, a capital do Catar, exato. Aí eu enviei o meu currículo, e em menos de uma semana o gerente do restaurante entrou em contato comigo, enviou um e-mail pedindo mais informações, né, agendando uma primeira entrevista, e aí eu fiquei muito ansioso quando
tive que participar dessa entrevista, né? Porque eu nunca participei num processo seletivo para trabalhar no exterior, né? E eu já sabia, Eu já vou tinha noção, uma assim, de... pequena interrupção aqui. Ele disse que ficou muito ansioso, mas é bom esclarecer que esse trabalho de tirar essa ansiedade, de esclarecer as dúvidas antes da realização das entrevistas, o Marcelo faz também, não é isso, Gabriel? Sim. É, o Marcelo enviou, ele envia, né? Ele envia um passo a passo para a gente se preparar para a entrevista. Ah, Então, tinha até umas perguntas para a gente responder, né? Como seria mais ou menos essa entrevista, né? E aí eu respondi as perguntas e me baseei nessas perguntas para participar nessa entrevista. Eu lembro que, como a entrevista é online, né, a entrevista é por Skype, então eu coloquei a cola assim no lado do computador, né? E aí o, o entrevistador, o gerente do hotel, nem sabia que eu estava olhando a minha cola, né? Aí ele fazia as perguntas, eu olhava na cola que o Marcelo mandou, olhava assim do lado, né, e respondia. Então fui assim muito bem assessorado, foi bem legal, foi bem tranquilo mesmo. Aí eu passei na entrevista, passei na primeira entrevista, aí ele me chamou para fazer uma outra entrevista, que era com a outra pessoa responsável pelo RH do hotel, sabe? Aí eu passei por essa entrevista e aí o Marcelo falou: ah, você já está contratado para trabalhar no exterior. Aí eu nem acreditei na hora, né? Porque, né, com tudo pago, né, com passagem aérea. Oi, desculpa. qual era a vaga? A vaga para trabalhar como garçom dentro de um restaurante brasileiro nesse hotel 5 estrelas. Só uma coisa, você está E ouvindo? aí, Minha voz está saindo boa aí para ti, não tá? certo. Você está conseguindo me ouvir também? Estou conseguindo, mas minha voz está bem Tranquilamente? para você? Ah, beleza. Tá sim, tá tranquilo. Então, Sim, com tudo e pago. aí eu fui contratado, fui com tudo pago para lá, com passagem aérea, não gastei nada, né? Não gastei com passagem aérea, não gastei com acomodação, não gastei com transporte, nada lá, com tudo pago. E foi a melhor experiência profissional assim da minha vida, né? Porque jamais imaginaria que na minha vida seria contratado para trabalhar num hotel 5 estrelas no exterior, com tudo pago, né? Foi uma experiência bacana, muito legal mesmo. Tá, mas aí você ficou lá durante um tempo e depois vamos contar a sua história para que as pessoas entendam. Cada história, Uhum, cada cliente tem a sua história, né? E aí uhum, isso exige do Marcelo também que ele tenha vários tipos de procedimentos e ele teve um procedimento de urgência para atender a demanda, a uhum. solicitação de última hora do Gabriel. E a gente vai mostrar aqui, Gabriel, Exato. contar um pouquinho do que ocorreu com você, porque ele não ficou em Doha, ele depois foi transferido para Uhum, um outro país, tá? E aí uhum. a MTV ficou com ele o tempo todo, agenciando, não cobrando taxa extra por isso, e é isso que ele vai colocar aqui para vocês entenderem que vocês realmente podem confiar nesse trabalho e que cada pessoa ela tem uma história diferente, mas que nem por isso as coisas deixam de dar certo. Tanto é que ele continua com o Marcelo. Vamos chegar lá. E aí, o que é que Então, então, a gente tem um período, né, de adaptação, né? tá? E aí eu não passei nesse período de adaptação, né? E foi mais ou menos uns 2 meses depois que eu estava lá, né? Então envolveu tudo, clima, né? Lá é um ambiente muito quente, muito seco, né? Oriente Médio e também a função no hotel e tudo mais. E aí o hotel propôs que eu voltasse para o Brasil, né? Aí eu entrei em contato com o Marcelo, né? Falei para ele assim, ó, eu não queria voltar para o Brasil agora, né? Eu queria ir para um outro lugar, né? Será que tem essa possibilidade? E isso eu mandei uma mensagem no horário aqui do Brasil, era mais ou menos, acho que era 7 horas da manhã, né? E aí o Marcelo disse que tinha contato lá em Lisboa, né? Eu falei, então eu quero ir para Portugal, né? Então eu quero me aventurar em Portugal agora, né? Eu não quero voltar para o Brasil agora. E aí o hotel pagou a minha passagem de Doha para Lisboa, foi com tudo pago, não gastei com nada,
né? Aí cheguei em Lisboa para começar novamente uma nova experiência. Mas isso em E quanto aí, tempo que o Marcelo acionou os contatos e já te colocou já em direção a Lisboa? Em quanto tempo? Que isso é importante falar. foi menos de uma hora, foi muito rápido. Eu estava lá em Doha, ele estava aqui, né, no Brasil. Aí ele ajeitou tudo, assim, acho que foi menos de uma hora, foi tudo muito rápido. Aí eu já entrei em contato com o RH do hotel, eles já disponibilizaram uma passagem para eu ir de Doha para Lisboa e deu tudo certo. Aí cheguei em Lisboa, né? O Marcelo tem vários contatos lá, né? E aí eu consegui me adaptar, né? Aí em pouco tempo eu já arrumei emprego novamente, só que foi em restaurante, né? Aí eu falei, então eu vou encarar restaurante novamente, porque eu nunca tinha trabalhado em restaurante na minha vida. Foi Aí eu fui novamente, lá, trabalhei em restaurante, passei por. Desculpa? foi novamente como garçom? Fui. Aí eu cheguei em Lisboa, em menos de 2 semanas já achei outro trabalho, né? A gente encontrou um trabalho lá como garçom e tive assim, experiência em vários restaurantes lá, porque é uma área muito muito forte, né, na Europa, né, para trabalhar eles chamam de restauração em Portugal. Para trabalhar em restaurantes. Então eu passei por vários restaurantes. Então eu saía de um que não pagava muito, aí ia para outro que fazia uma oferta melhor, e assim ia mudando, sabe? E aí eu fiquei lá há muito tempo, sabe? Fiquei acho que quase um ano, se eu não me engano, um ano, por aí, um ano e pouco. Fiquei. E aí tive que voltar agora para o Brasil, né? Aconteceram algumas coisas, alguns problemas familiares, e aí eu voltei, né? Aí eu saí do trabalho lá, mas nos últimos meses eu já estava praticamente fazendo outras funções também, sabe? Eu trabalhei em vários restaurantes, mas como eu dou aula de inglês, aí eu comecei a dar aulas de inglês para várias pessoas lá também, né? Então eu fazia esse trabalho por fora. E a gente acaba se desenvolvendo, né? Aos poucos. E aí eu voltei para o Brasil e agora decidi fazer novamente o agenciamento com o Marcelo, que eu Então, quero tá vendo? A confiança viajar de novo com. Quero, sim, que eu quero sair daqui do Brasil com outro trabalho, né? Com outro trabalho lá fora, né? E aí eu gostei bastante da experiência, sabe? Porque a gente recebe toda a assessoria, recebe todo o suporte. E aí eu fiz o agenciamento de novo e gosto de receber as vagas, sabe? Que a gente recebe as vagas, né? Sempre. Ele manda as vagas, aí eu vejo essa vaga, eu vejo aquela vaga, aí eu acho bacana, porque eu começo a imaginar assim, será que eu vou para esse lugar? Será que eu vou para aquele? Porque ele já mandou tantas vagas, já mandou vaga para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, Irlanda, manda vaga para tudo quanto é lugar do mundo, sabe? E aí eu fico imaginando, será que eu vou para esse lugar aqui? você vê, né, gente? A experiência foi tão boa, que ele já contratou novamente a MTV para que ele possa realizar o sonho dele de ir para outro país e desenvolver outras habilidades em outros países, conhecer outras culturas. Por quê? Porque ele viu que em nenhum momento você ficou desamparado, não é isso, Gabriel? Em nenhum momento você se sentiu assim, Em nenhum pronto, a momento. MTV me contratou e me deixou. Não foi isso. Pelo Uhum. contrário, em uma hora resolveu o Não, seu problema exato. de adaptação, não é isso? Exatamente. Então, quando a gente está lá no exterior, o Marcelo sempre dá assessoria, né? Então é bem bacana, assim. Então, se a gente precisa de alguma coisa, a gente consegue rapidamente, né? E ele dá bastante atenção quando a gente está fora do Brasil, principalmente, né? Porque ele vê que a gente está lá no exterior, se a gente precisa de algo, ele rapidamente ajuda a gente. Pronto. Então, agora vamos para algumas questões que todo mundo tem curiosidade, todos nós, não é só a entrevistadora, não é só a internauta, é todo mundo. Como é a vida lá em. Você ficou em Lisboa o tempo todo. Fala para mim sobre a questão da adaptação, das diferenças em relação ao país, das semelhanças. Fala um pouquinho para que as pessoas entendam a questão do clima, da alimentação, do contato brasileiro com português, esse calor humano que Uhum. existe aqui, existe lá. Fala um pouquinho para a gente assim das situações engraçadas, inusitadas que você viveu, amigos que de repente você fez. Conta um pouquinho do seu dia a dia lá para gente. Então, como eu trabalhei no restaurante, então a comida assim, era um restaurante na frente do mar, sabe? Então era uma paisagem exótica, parecia cenário de filme, sabe? Eu nunca imaginei que eu trabalharia num restaurante na frente do mar, assim. Era
tipo a calçada, tinha o calçadão, né? E o mar na frente. Então eu trabalhava lá, às vezes eu olhava para o mar assim, às vezes não estava acreditando, eu pensava, nossa, eu estou aqui trabalhando na frente do mar em Portugal. Aí às vezes não, sabe, às vezes sabe quando cai a ficha, né? Às vezes eu fico assim, ficava impressionado, né, que eu estava trabalhando lá, né? E a comida era muito boa, sabe? Então eles comem muitos frutos do mar, muitos peixes, só que tinha coisas que eu não comia também, né? Porque eu tinha que servir pratos com caracóis, pratos de caracóis, né? Aí eu servia pratos de caracóis cozidos, né? E a gente não tem esse costume aqui no Brasil, então eu achava estranho, né? Quando eu tinha que servir caracóis lá, né? Aí eu levava assim aquele prato quente, né, na mão e levava nas mesas, para as mesas, né? Então era algo que eu nunca tive coragem de provar, nunca tive coragem de experimentar. Para mim, eu não conseguiria, sabe? Nem se me dessem, eu não aceitaria, né? E é um país assim que a gente se sente super bem por causa, primeiro por causa da língua, né? Que a gente entende, só que tem muitas coisas que eles falam que a gente não entende também, né? Eu lembro que, assim, restaurante, as bebidas todas são diferentes, né? Muitas bebidas diferentes que não tem aqui, né? Lá tem uma bebida chamada Summersby, né? Aí eu cheguei, aí no, eu tava bem no, eu tava na primeira Cerveja de semana. verão, Summersby? Summersby é uma cerveja, só que é uma cerveja com sabor assim de maçã, tem de maçã, de morango, sabe? Frutas vermelhos. Aí E você eu provou. nunca vi essa bebida aqui no Brasil. Aí você Aí provou. eu provei. Ah, ele está sabendo Aí eu tudo. provei. Ele já foi me explicando os sabores. Aí... Sim, conta. E aí uma cliente do restaurante, né? Eu não sabia direito o nome das bebidas, não conhecia o que era Summersby, né? Aí a mesa estava cheia, aí eu fui só anotando os pedidos, eu sabia, né, as outras coisas que eles pediam, sangria, tudo mais, né? Vinho tinto, vinho branco, as marcas de lá sabia. Mas aí uma falou, eu gostaria de Summersby Apple. Aí eu não entendi o que era Summersby. Aí eu fiquei parado assim, né, olhando para ela e perguntei de novo o que é Summersby. Aí ela não acreditou que eu não sabia o que era Summersby. Aí eu fui, anotei o pedido de todo mundo, voltei lá para a cozinha e pedi para os funcionários do restaurante falar para mim, por favor, fala para mim o que é uma Summersby, né? Aí eles tiraram da geladeira e me mostraram que é uma cerveja diferente, assim. Aí eu falei, então agora eu não vou esquecer nunca mais, sabe? E aí eu provei, é muito boa, né, e tal. Mas assim, tem tudo lá é diferente, né? As bebidas, as comidas, as pessoas. Fiz muitas amizades lá também, sabe? É um lugar assim que eu tenho vontade de voltar e que se tiver vaga, eu vou querer, sabe, aplicar essa vaga para voltar para lá, porque agora por causa dessa pandemia, a gente não consegue entrar em Portugal assim sem a documentação, né? Quando eu estava lá, consegui tirar os documentos para conseguir trabalhar, né? E a partir desses documentos, a gente consegue dar entrada no visto de residência. Só que não deu tempo do meu visto de residência sair porque eu voltei antes, né? Então eu dei entrada no NIF, em tudo mais, até na segurança social lá, né? E aí, se eu tivesse tirado o visto de residência, eu poderia entrar e sair da Europa durante 2 anos, sabe? Tranquilamente, como se fosse uma pessoa de lá, porque é um visto, né? É um visto que permite a pessoa residir no país. Mas eu pretendo voltar sim, né? Mas dessa vez com um trabalho lá, sair daqui com trabalho. E já vi, antes de encontrar a MTV, já vi outras agências, mas nunca vi uma agência que faz isso, sabe? Que arruma emprego, que manda vagas de emprego pra gente, sabe? Para mim, isso foi algo inédito, né? Jamais imaginaria que eu sairia do Brasil e arrumaria um trabalho no exterior. E, assim, eu sempre tive essa vontade de morar no exterior, de trabalhar fora, sabe? Achei muito legal, sempre achei legal isso, né? Então, sempre tive essa vontade e essa vontade não passa. Mesmo depois que eu fui para lá, fiquei todo esse tempo, eu cheguei aqui no Brasil, quando a gente chega aqui, a gente vê assim a vida, né, a vida de sempre, né? A gente fala assim, lá é uma novidade, sabe? Tudo é uma novidade, sempre, todos os dias. Era comidas, eram os lugares que eu conhecia, eram pessoas diferentes de outros países. Então, mesmo trabalhando lá em Portugal, eu atendia muitas pessoas em inglês, sabe? Aí o dono do restaurante colocava eu para atender as mesas de pessoas que falam inglês, né? E como é um restaurante num lugar assim muito turístico, sabe? Cascais, né? Na frente do mar. E tem turistas de vários lugares do mundo, até da Austrália lá, sabe?
Aí eu atendia as pessoas em inglês, fazia contatos, fazia amizades, gostava muito. Gostei, assim, é uma coisa que eu jamais vou esquecer, né? Ficou marcada assim na minha vida. Então, essa experiência que a MTV me proporcionou foi algo inédito assim para mim, É, né? E eu já com, oi, desculpa, pode falar. não, fale, termine que depois eu vou mostrar uma coisa para você. Fala. Então, eu com essa idade já, né, penso assim, Você tem né, eu que acho que, quantos anos? olha, já tô com 36 anos, né? Com 36, então já não tô mais, sou mais um adolescente, né? E ainda estou me aventurando, sabe? Larguei tudo, larguei o trabalho ano passado, tudo, sabe? Com essa idade, né? Para me aventurar, né? E eu acho que é válido, né? Tudo é válido. Olha, Gabriel, nada nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. Eu tenho entrevistado pessoas de Uhum, diferentes idades, pessoas acima dos 50, uhum, inclusive. Cada vez mais as uhum, pessoas estão tomando consciência disso, que nunca é tarde. Mulheres uhum, acima de 50 anos, homens também. E lá fora as pessoas estão muito uhum. receptivas para receber brasileiros de qualquer idade, porque existe uma gama de Sim, serviços, sabe? Agora, é sim. difícil para o brasileiro tem medo, às vezes, é como você falou, de soltar o que dele já está certo e se aventurar em uma coisa que vai trazer lá adiante muito mais retorno para ele, entendeu? Então, você tem que Exato, aprender a se arriscar, a ter coragem, a ter foco. exato, Nada é fácil, nada é de um com dia para o certeza. outro. Mas se você ficar sempre É, aqui na mesmice, a situação do país está muito difícil. Você não vai conseguir realizar os seus é, planos lá fora, que aí você exato. consegue subir profissionalmente na sua vida e trazer uma gama de experiências de fora. É a cultura. Você mesmo disse, você ficou treinando uma nova língua, você já sabia, tem gente que não sabe, vai sem saber nada, consegue bons empregos, aprende e consegue ascender profissionalmente, sabe? E tem várias oportunidades Uhum, na carreira, então você consegue conhecer lugares, oportunidades, uma gastronomia diferente a cada lugar, pessoas diferentes. Então, aí, se você resolver amanhã ou depois voltar, teu currículo aqui é muito mais valorizado. Ainda tem isso. é verdade. Tem isso, Agora, com você, certeza. você falou uma coisa muito interessante, que você nunca viu uma empresa que te desse esse retorno. E você se mostrou sempre muito feliz, muito grato por essa relação tão Uhum, transparente, tão segura que você tem com o Marcelo. E eu não sei se vai dar para você ouvir, mas eu vou uhum. colocar aqui um áudio que você passou para o Marcelo, que você mostrou essa gratidão para ele. Tomara que dê para você ouvir. Me diga só assim, se Aham, você está ouvindo ou não, para de qualquer forma beleza. eu repetir. Te agradeço por tudo. Isso não é nada pelo que você fez por mim e está fazendo. E mesmo quando eu estava fora do Brasil, às vezes tinha momentos que eu precisei de ajuda e você me ajudou quando eu estava lá em Doha. Então eu fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo e me ajudou lá. Então isso para mim é uma pequena gratidão, uma pequena forma de agradecer. Se eu puder ajudar com mais, eu ajudo. Pois é, gente. Ele falou isso porque você ficou paradinho assim, emocionou, foi? Eu fiquei, eu fiquei um pouco emocionado porque eu fiquei imaginando em tudo que eu passei, sabe? Nas experiências e tudo mais, então é algo que a gente não esquece, né? Pois é, porque tem momentos difíceis, né? Muito difíceis, aí vem aquela lembrança na sua Uhum, cabeça. A gente conversou com ele, exato. ele fez assim: olha, Marcelo, eu quero falar um pouco da minha experiência para poder mostrar às pessoas que elas não devem desistir. Eu quero Uhum, dar entrevista. Foi por isso que ele falou: isso para mim não é nada exato. falar da minha experiência, é o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que você tem feito. E eu vi o olhinho dele parado ali, ele entretido. É de emocionar mesmo, não é? Você É, eu fiquei relembrou, né? emocionado, sim, né? Porque foi algo que isso jamais aconteceu na minha vida e sempre foi um sonho, né, que eu tive. Sempre tive o sonho de trabalhar fora do Brasil, de morar no exterior, né? E era algo praticamente difícil, praticamente impossível, porque eu via outras pessoas trabalhando fora, mas eu não sabia como elas conseguiram, né? Aí eu vi no site da MTV tantas pessoas, mais de 8.000 pessoas. Eu falei assim, então por que se 8.000 pessoas conseguiram, por que que eu não posso conseguir, né? Entre 8.000, eu sou um, né? Então acho que eu consigo também, né?
Aí deu tudo certo. Aí agora fiz o agenciamento de novo e tô super tranquilo, né? Eu sei que o processo já deu certo uma vez, então agora eu sei que é tranquilo, né? Então eu tô mais do que confiante, né? Na primeira vez que a gente faz agenciamento, que a gente não conhece a agência, a gente fica baseado assim nas experiências de outras pessoas, né? Mas agora eu fiz meu agenciamento de novo, mas eu estou baseado na minha própria experiência que eu tive com a agência. Então, eu vou fazer o agenciamento quantas vezes forem necessárias, assim, sabe? Olha isso. Para eu trabalhar fora do Brasil. Mas aí, Porque vale a Gabriel, pena. Desculpa. fala. Não, desculpa, pode falar. Porque vale a pena, né? Vale a pena. E eu indico para várias pessoas, sabe? Eu indico para vários amigos que têm essa vontade também, que às vezes até compraram passagem, já fizeram um pacote para morar fora do Brasil, mas não tem emprego. Às vezes eu indico a agência e falo para eles entrarem em contato, né? E é basicamente isso, né? Ô, Gabriel, o que é que mais te emociona quando você lembra de sua experiência lá fora? Você pode compartilhar isso com a gente? O que é que mais te emociona? Qual foi o momento que mais te emocionou? Um momento alegre ou triste que você, relembrando agora, você se sentiria emocionado também? Deixa eu ver assim. Ah, todos os dias, né? Eu trabalhava no restaurante, então eles tocam música ao vivo, né? Então tinha música, assim, músicas do Brasil, MPB, né? Já estava há tanto tempo lá fora. E aí tocava as músicas daqui do Brasil, ficava lembrando, assim, batia uma saudade. Mas não aquela saudade de morar aqui, de trabalhar, de viver novamente aqui. Batia, assim, a saudade das pessoas, da família, né? Porque são muitos meses lá fora, né? É muito tempo lá fora. Mas eu estava bem emocionalmente, mas às vezes batia aquela saudade. E agora eu tô com saudade de lá. Quando eu tô aqui, eu tô com saudade de lá. E quando eu tô lá, eu sinto saudade daqui. Então é difícil, né? Mas assim, eu vivi várias experiências bacanas, assim, vários passeios que eu fazia lá, né, em Portugal. Fui para Espanha, conheci vários lugares. Cada lugar que eu chegava, eu observava bastante, sabe? Olhava assim, a paisagem, ficava imaginando, será que eu estou aqui mesmo, sabe? Será que isso está acontecendo na minha vida? Às vezes eu ficava pensativo, assim, né? Será que, nossa, eu já estou aqui há tanto tempo, estou trabalhando, estou ganhando em euros, né? Porque lá a gente ganha em euro, lá em Portugal, né? E tudo dando certo, né? Trabalhando, recebendo dinheiro aqui, assim, legalmente, né? E é uma situação, assim, que às vezes eu ficava pensativo, eu ficava pensando, assim, né? Nossa, agora eu estou aqui e tudo deu certo, sabe? Sendo que a minha vida sempre foi no Brasil, sempre trabalhei no Brasil, agora estou trabalhando aqui nesse país, estou conhecendo novas pessoas. Para mim foi algo bacana, assim. E no começo, acho que no começo da gravação eu falei, né, que eu passei em vários restaurantes, né, e lá tem muito trabalho na área de restauração, sabe, nessa área de restaurantes, né, e ficava assim em um restaurante e outro restaurante me chamando, sabe, eu trabalhava em um restaurante, outro restaurante me chamava, e eu ficava meio emocionado, assim, porque isso aqui nunca aconteceu comigo no Brasil, de vários restaurantes me chamarem, né? Nossa. Aí eu era atraído, né? Porque pelas ofertas, né? Pela condição de trabalho, que às vezes eram menos horas para trabalhar e com salário maior, aí eu mudava de trabalho, mas sempre fiquei super seguro, sempre fiquei bem tranquilo lá, assim, tipo, sem emprego a gente não fica, não fica mesmo, sabe? É raro ver uma pessoa lá fora sem trabalho. Quem está lá em Portugal, eles falam assim, ó, aqui tem trabalho, basta a pessoa querer, né? E em menos de 2 semanas eu consegui trabalho lá, né? Eu fiquei 2 semanas mesmo parado lá na hora que eu cheguei de Doha para descansar, porque em Doha eu tinha trabalhado bastante. Eu trabalhava muito trabalhava muito em pé, né? Garçom trabalha em pé. Aí cheguei em Portugal, falei, não, vou querer descansar 2 semanas, vou querer conhecer, vou querer passear. E aí eu passeava, sabe? Lá eles chamam de comboio, né? O trem, né? Pegava o comboio e ia, sabe? Fui para vários lugares, pro Porto, Aveiro, conheci aqueles lugares assim, cenários assim de filme, sabe? Mas é Massa. uma experiência que eu não esqueço jamais, não esqueço mesmo. E todo mundo falava assim, Gabriel, ó, tem trabalho aqui semana que vem, você não quer começar semana que vem? Eu vou descansar só mais. Eu falava, vou descansar mais um pouco, né? Porque como eu tinha trabalhado em Doha, como eu tinha Tirando trabalhado em Doha, onda.
Eu tinha recebido meu salário em Doha, né, e tudo mais, então tinha um pouco de dinheiro, né? Falei, eu vou descansar um pouquinho, né? Porque eu sei que vai ter, porque quando eu começar a trabalhar, eu não vou poder parar mais, né? Aí eu descansei bastante e aí comecei a trabalhar firme, né? Aí quando eu comecei a trabalhar, aí eu não parei. Aí tinha vezes que eu trabalhava Diga, às vezes você trabalhava em desculpa, 2 lugares? em 2 lugares. Trabalhei em 2 restaurantes ao mesmo tempo, sabe? Fazia um período em um restaurante, depois fazia outro período em outro. Aí peguei bastante experiência, sabe? Como garçom, né? Mas é uma experiência assim que eu gostei bastante, mas tem que ser muito ágil, tem que ser muito rápido, né? Tem que ser... Garçom é multiuso, né? Faz várias funções, né? Ao mesmo Pois tempo. E aí agora eu quero uma coisa mais tranquila, né? Um trabalho um pouco mais calmo. Aí eu decidi agora, optei por ser cuidador, né? Aí eu quero desenvolver agora essa função. E quero também dar aulas, né? Dar aulas de inglês lá no exterior para pessoas para famílias. que massa! Eu fico feliz em ouvir isso, porque eu fico vendo uma coisa aqui em você, é o seguinte, é, você fica lembrando das coisas e fica se emocionando e se controlando um pouco. Eu fico, O olhinho dele sim. vai e volta, mas assim, o bom da nossa. E aí, daqui a pouco você vai me deixar emocionada também. Deixa eu tirar meu óculos, senão embaça tudo. Porque assim, o que a gente quer é mostrar às pessoas a verdade do que você viveu lá. Por isso que eu lhe pergunto, teve Sim, algum momento em que você realmente parou e chorou e disse, saudade da minha terra, mas estou conseguindo muita coisa aqui. Saudade da minha terra, quando eu digo, é assim, saudade de minha família, saudade daqueles amigos de infância, mas aqui é um novo sonho uhum, que eu estou realizando. Lá, quando eu quiser, eu sim, volto. Então, por isso que eu lhe exato. perguntei. E o que é que mais te emocionou, o momento mais difícil, que você parou e chorou mesmo, e que você fez, e aí, Gabriel, força, porque a gente vai em frente, mas eu também tenho uma pessoa que não me desamparou, que é o Marcelo, eu continuo em frente. O que é que mais te encanta, te toca nesse momento, quando você se lembra, assim, um momento específico? Daqui do Brasil, de lá, quando eu estava lá, né? Quando eu Quando você estava lá. estava trabalhando. E você se lembra hoje e Ah, que você se emociona mesmo. Um momento difícil, mas que você teve todo o amparo do sim. Marcelo, ou então você veio para Uhum. cá e já está com tanta saudade que quando lembra você já fica com um misto de ansiedade boa e um misto de emoção. Então, naquela distância, né? Eu sabia que eu estava muito longe. Eu sempre conversava com os meus pais, né, com a minha família no WhatsApp, então a gente consegue se comunicar sempre, todos os dias, né? Enviava algum vídeo, gravava algum vídeo curto da minha situação lá e tal. E minha mãe falando que estava com saudade, né? As pessoas falando que estavam com saudade e tudo mais. E aí, às vezes, acontecem alguns problemas familiares, né? Que a gente, estando lá, não consegue resolver aqui, né? E aí eu tive que voltar, né? Voltei agora, porque aconteceu uma situação, assim, bem delicada, né? Na minha família. Aí eu voltei, sabe? Foi difícil, porque por causa dessa pandemia agora, né? A gente sabe que muitas pessoas estão ficando doentes, né? E chegam a falecer também, né? E aconteceu, né, na minha família, esse caso, né? Tive que voltar. Mas voltei assim com o coração partido, voltei triste, né? Porque a gente nunca espera uma notícia ruim, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes sempre acontece alguma coisa, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Só que o nosso emocional às vezes não está preparado, né, para perder alguém, né? E assim, próximo, né? E às vezes a gente está lá numa situação boa, uma situação confortável, feliz da vida porque está, mas triste porque às vezes acontecem as coisas aqui, né? E é uma coisa que foge do nosso controle, né? A gente não consegue controlar isso, né? Aí eu voltei para cá, já estou aqui há uns 2 meses, 3 meses mais ou menos, perdi a conta mais ou menos. Mas eu estou aqui, mas eu estou melhor, a minha família já está mais estabilizada, né? E eu tô decidindo, sempre tive essa decisão, né? Aí como eu voltei antes de girar os documentos, agora eu não consigo ir para lá porque eu não tirei o visto de residência, então eu não consigo entrar em Portugal agora. Só entraria lá em Portugal se eu tivesse um trabalho, se eu tivesse o visto de residência, alguma coisa assim do tipo, né? Então algumas coisas acontecem na nossa vida, mas a gente tudo tem um propósito, né?
tudo tem um Exatamente. propósito e a gente acredita que as coisas vão melhorar, né? Essa situação dessa pandemia deixou muitas pessoas desestabilizadas emocionalmente, né? E isso em todos os lugares do mundo. Mas a gente pensa positivo, pensa que a situação vai melhorar e vai melhorar sim, né? E com fé em Deus tudo vai dar certo, né? Amém, Não só para amém. mim, mas para todo mundo, né? Eu torço muito por isso, porque é um momento muito difícil que está todo mundo passando, Sim, principalmente os brasileiros, né? Então é muito exato. complicado e eu sinto muito aí pela sua perda, viu, Gabriel? Sinto de coração mesmo, Sim, porque o país está passando um momento muito, muito, muito difícil. exato. E muitos brasileiros também eu vi voltando, sabe? Saíram de lá. Então agora vai ter, depois que passar essa pandemia, vão ter muitos trabalhos lá no exterior, Isso. sabe? Agora não, muitas pessoas voltaram, vi muitas pessoas voltando, sabe? Porque queriam ficar perto da família nesse momento, né? Então foi uma situação assim que a gente não esperava que iria acontecer esse ano, né? É Então verdade. aconteceu, né? Por outro lado, é importante que as pessoas já entrem em contato, como você está fazendo, não deixar para a pandemia passar para poder entrar em contato, para poder verificar vagas, Exato. porque na hora em que disser assim, ó, melhorou, as pessoas já começam a ir. Então, você já vai ter perdido aquele time de estar sendo um dos primeiros e estar já começando aí. Então, é melhor que as pessoas já comecem a fazer essa busca por Marcelo, pela MTV, como você está fazendo, para na hora que disser assim, graças a Deus, a gente já pode novamente voltar, então você vai ser um dos primeiros que já vai estar indo em busca de seu sonho. Concorda? Sim, com certeza. Eu acredito, eu tenho fé, eu sei que vai dar tudo certo. Amém. É só agora a gente focar, né, no objetivo e sempre chegam vagas, né? Aí cada vaga que chega eu dou uma olhada, Que bom. Olha, imagino naquele lugar lá, né? tá, Fico muito olha, feliz. no início, que bom. No início da nossa entrevista, eu falei que a gente tinha algumas perguntas de alguns internautas, pessoas que estão querendo muito realizar o Uhum. sonho, mas busca saber informações de pessoas que foram através da MTV, para poder realmente obter esse retorno de como foi a sua Uhum. experiência, não só saber sobre a empresa, sobre a idoneidade que você já passou da empresa, mas saber Uhum. também um pouco das curiosidades, tá? De onde por onde você passou, tem algumas respostas suas que esteve lá nesses Uhum. dois locais. Então, assim, Uhum. eu tenho perguntas aqui de duas pessoas. O Gabriel, seu Uhum. xará, Moreira Antunes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, fez duas perguntas. Tá. Há muita burocracia para estrangeiros conseguirem um emprego na Europa, de uma forma geral? Não, não. Pelo que eu vi em Portugal, foi muito fácil, foi muito simples. Jamais imaginei que eu trabalharia lá, sabe? Porque teve algumas vezes que eu fui, só que eu fui como turista, então eu ficava olhando as pessoas lá trabalhando, sabe? Para mim, imaginava assim, as pessoas aqui passaram por um processo muito extenso, né? E quando eu fiz a entrevista com a agência, né, pelo processo da agência, vi que é bem fácil, né? Então a agência consegue um emprego para a gente e a gente consegue se desenvolver lá. Então a gente, de repente, por exemplo, aparecem outras oportunidades. Sempre aparecem outras oportunidades. Porque lá, por exemplo, em Portugal, né, onde eu estava, é um lugar assim muito turístico. Então, principalmente na área da restauração, na área de restaurantes. Então tem muito trabalho. Eles precisam demais de pessoas para ajudar em diversas funções, não só como garçom, cozinheira, etc, etc, sabe, em várias áreas. Então tem muito trabalho lá. Só não trabalha quem não quer. E eu fiz assim, o último trabalho que eu estava em Portugal, eu consegui de uma maneira muito simples, né? Eu estava trabalhando em um outro restaurante. Aí um dos clientes desse restaurante era o dono de um restaurante, sabe, lá, né? Na beira-mar, né? Aí ele perguntou se eu queria, né, trabalhar no restaurante dele. Foi muito simples, né? Aí eu falei assim, você não quer fazer uma experiência lá, né, tal? Aí eu falei, eu tô trabalhando nesse aqui, então não posso sair assim, né? Então eu decidi trabalhar nos dois.
Aí eu trabalhei, aí eu vi que o outro pagava bem mais, tinha mais qualidades, né? E eu fiquei lá. Mas foi muito simples. Foi muito, assim, foi praticamente como posso dizer assim? Não foi eu que corria, que saí correndo, sabe? Atrás do trabalho, lá, tipo, enviando currículos em vários lugares. Não, foi de uma maneira bem natural. Tipo, a gente pode conseguir um trabalho com a agência, com a MTV, e de repente pode surgir outras oportunidades lá também. E a gente acaba subindo, sabe? Para um cargo melhor, às vezes, sabe? Aí vai de cada um, né? Cada um tem uma experiência diferente, né? Eu gostei bastante dessa experiência que eu tive. Eu não imaginei que eu passaria por tudo isso, não. Tá vendo? É assim, a MTV faz a parte dela, mas você fazendo a sua parte, fazendo o seu networking, mostrando o seu trabalho, as coisas acontecem. Outra pergunta também do Gabriel. Como é o tratamento com os estrangeiros no Catar? No Catar, eles tratam super bem, né? Porque a maioria das pessoas lá são estrangeiras. A maioria das pessoas que estão trabalhando lá. Então tem pessoas de vários lugares do mundo, né? Só não vi muitas pessoas do Brasil, mas tem pessoas da Ásia, várias pessoas da África também, até pessoas da Europa lá trabalhando no Catar. E todo mundo se respeita, todo mundo trata todo mundo super bem, sabe? Assim, o país é um país muçulmano, né? A cultura deles é um pouco mais fechada, mas mesmo assim ainda eu curti bastante lá, sabe? Nos dias que eu estava lá trabalhando. Então, tinha dias que eu me divertia, achava que não era assim uma coisa tão pesada por ser uma cultura muçulmana, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, ah, é muçulmano, né, e tal. E eu trabalhei servindo muçulmanos lá, né? Então, eles eram, assim, são pessoas mais fechadas, mas também sorriam para mim, atendia a mesa deles, sabe? Como era um restaurante brasileiro, aí eu explicava a comida do Brasil, tal, ah, isso aqui é pão de queijo, né, que a gente come no Brasil, isso aqui é feijão preto, né, que eles não comem lá. Então eles ficavam todos assustados, assim, olhando pro pão de queijo, ficavam com receio de provar, sabe? Aí, que a gente chama de feijoada aqui, só que a feijoada deles lá não pode ter carne de porco, né? Porque eles são muçulmanos, então eles não comem carne de porco. Isso. Aí a feijoada lá não tinha carne de porco, lá no, e tinha arroz branco, né? Então a gente servia arroz branco, o feijão preto, tal, todos os ingredientes de uma farofa, menos a carne de porco. Aí eles ficavam com receio de comer às vezes, a gente servia, né? Eles pediam a feijoada brasileira, só que não comiam, não conseguiam comer nada. Eu ficava impressionado assim, falei, nossa, eles não gostam da nossa comida, né? E eles acham que é uma coisa exótica, sendo que para nós aqui a comida deles é exótica. A história dos caracóis lá em, em Portugal, né? Então, depende de cultura. Aí ele vai adiante e Depende pergunta do. assim: a mão de obra brasileira é bem vista em Portugal ou no Oriente Médio? É bem vista. Tem muitos brasileiros trabalhando em Portugal, na Europa toda, sabe? Até quando eu fui passear na Espanha, que é lá do lado, fui comer em alguns restaurantes e a maioria tudo brasileiro trabalhando lá, sabe? Eu fiquei assim admirado, porque em Portugal, principalmente em Portugal, o que tem de brasileiros trabalhando lá em diversas áreas assim, tinha horas que eu pensava que eu estava no Brasil, lá em Portugal, de tantos brasileiros que eu via lá, né? Tem muitos restaurantes brasileiros. Tem muitas pessoas que saem daqui e vão viver lá, né? E é um país bem acolhedor, sabe? É um país, por ser um país irmão também, então Portugal facilita bastante o processo de imigração para brasileiro. É o único país da Europa que a gente consegue tirar o visto de residência e depois do visto de residência eles liberam o passaporte em 5 anos. É o único país da Europa que tem esse acordo, né, com o Brasil. Pois é uma facilidade que é importante que todos saibam disso, tomem conhecimento. É, Agora a pergunta é da Fernanda Costa da Silva, ela é de São João Batista, em Santa Catarina. Ela uhum. pergunta assim: entre Catar e Portugal, qual foi o mais vantajoso no sentido profissional e financeiro e por quê? Olha, os dois. Os dois. É Pergunta difícil, sabe? difícil. Pergunta difícil essa, hein? Porque assim, ó, quando eu fui pro Catar, eu fui com tudo pago, passagem aérea, todos os hotéis pagam acomodação, né? Pagam acomodação, a gente não gasta com alimentação nem com transporte. Ah, Então o nosso dinheiro lá, que a gente recebe, fica para a gente mesmo, né? Então a gente não tem gasto nenhum gasto extra. Agora em Portugal, a gente ganha mais, porque é euro, né? O euro está valendo mais de 6. A gente ganha muito, assim, comparado em relação ao Brasil, em relação ao Catar,
Só que lá a gente tem que tirar do salário para a gente, assim, a gente tira do salário para pagar um aluguel, para pagar um transporte. Então Entendi. acaba sendo, dando elas por elas, sabe? Fica elas por elas. Então eu não consegui ver, assim, qual dos dois lugares dá para ganhar mais. Mas eu vejo, eu gostei mais de Portugal porque eu me identifiquei muito com o clima. Eu gosto muito do clima de lá, assim. Então no verão faz bastante calor, mas não é aqueles 50 graus que faz lá no Catar. Lá no Catar faz 50 graus, né? Lá em Portugal, não. Lá em Portugal, no máximo era 40. Então ainda tava, eu estava na vantagem lá. E aí, gostei muito de morar lá porque tudo é litorâneo, tem muitas praias, as praias de lá são muito bonitas, sabe? A comida é muito boa, tirando os caracóis. É, e que Pronto. mais? Agora, uma outra pergunta que eu achei bem interessante. Se você pudesse mudar algo que aconteceu lá na sua experiência trabalhando no exterior, o que você mudaria? Que eu mudaria nessa minha experiência? Ah, de repente, assim, porque eu comecei a fazer networking lá, e na minha área, né, eu sempre trabalhei como professor, né? Então, tudo é válido. Eu gostei bastante de trabalhar em restaurante, era bastante correria, eu aprendi bastante, mas de repente, se eu tivesse conhecido mais pessoas antes, e tivesse conseguido mais alunos, já era para eu ter dado aulas lá há bastante tempo, sabe? Mas demora, né? Demorou eu fazer contatos assim. Eu comecei a fazer contatos no final do ano passado. Mas se eu tivesse feito contatos antes, eu teria conseguido outros alunos. Mas talvez de repente teria só dado aulas, entendeu? Mas aí eu foquei muito na restauração, em restaurantes. Entendi. E talvez, talvez, às vezes eu fico imaginando isso, né? Pronto. Outra pergunta que eu acho boa para as pessoas até não terem esse temor. Você sofreu xenofobia, tipo assim, algum tipo de preconceito por você ser estrangeiro? E se sofreu, como é que você lidou com isso? Foi algo esporádico ou aconteceu direto? Nossa, não aconteceu não, viu? Não, não sofri Graças isso. a Deus. Ó, só no Catar, que lá a cultura é muito rígida, então a gente não pode andar de bermuda em locais públicos, né? Eu lembro que teve um dia que eu tava muito calor e eu quis ir no shopping, né? Aí eu fui pro shopping, cheguei no shopping de bermuda na hora tem o guarda, né, que fica lá na porta do shopping, né? Ele pediu para eu voltar e colocar uma calça, sabe? E lá todo mundo com o rosto coberto, as mulheres com o rosto coberto, só mostram os olhos, né? E ninguém assim, então é uma experiência muito diferente, né? Então eu achei, então não foi um preconceito, foi a cultura local, né? Em Exatamente. Porto, Então, perfeito, ótimo. Agora, uma outra pergunta. O mercado europeu é uma boa opção após a abertura das fronteiras? com certeza, com certeza, principalmente por causa eu vejo pela moeda, né, pelo euro, eu vejo pela experiência assim que eu tive, não só em questão financeira, mas eu digo porque eu gosto de saber que eu estou no exterior, sabe? Então só de saber que eu estou lá eu já fico feliz. Então, para mim, eu iria hoje, se as fronteiras abrissem hoje, eu acho que eu iria hoje mesmo. E, e gosto demais de tudo lá, sabe? Gosto da cultura, gosto da música. Então, eu não tive nenhum preconceito, não sofri nenhum preconceito. Ainda trabalhando com europeus no mesmo restaurante, sabe? As pessoas têm um nível de educação lá bacana, sabe? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você tem filhos, Gabriel? Não, não. Então a saudade fica apenas do pai, da mãe, dos irmãos, caso você tenha, porque quando se tem filho, ainda é mais uma saudade, mas é uma saudade que a gente supera porque é para o É bem mais nosso e difícil, da né? família, né? Porque você está Uhum. lutando para Com trazer certeza. condições melhores para todos, né? Uhum. Exato, com certeza. E então a gente tem bastante saudade lá. A gente sente muita saudade. Eu vi muitas pessoas que trabalhavam comigo, algumas pessoas brasileiras, às vezes ficavam chorando, sabe? Às vezes na hora do almoço, sabe? Fora do horário de expediente, às vezes mesmo, quando a gente estava trabalhando, as pessoas saíam, iam lá para a área reservada para
funcionários, às vezes eu via pessoas chorando de saudade, né? Às vezes mães que estavam lá sem os filhos, sabe? Eu vi vários casos assim de pessoas que estavam sofrendo também por causa da saudade. Mas uma coisa legal é que a gente vê essa união que a gente não vê aqui, sabe? Então, quando a gente encontra outros brasileiros lá fora, parece que todo mundo se une, fica mais unido assim. Parece que todo mundo é mais amigo lá fora do que aqui. Aqui todo mundo é normal, assim, ninguém liga muito, sabe? Mas quando tá lá fora, você é brasileiro, você é da onde? Tal lugar do Brasil. Aí, vamos marcar um rolê, vamos passear, tal, sabe? Então as pessoas acabam sendo mais amigas, parece, né? Eu percebi isso. Gabriel, nossa entrevista está chegando ao fim. É uma pena, porque você é de uma é de uma vibração, sabe? É de uma energia tão calma, mas ao mesmo tempo uma coisa tão bacana, tão vibrante, é calmo e vibrante ao mesmo tempo que a gente vê seu olhinho. Por isso que eu te falei, tem horas que você mostra emoção, mas fica contido. Tem horas que ele começa a falar e a gente vê a emoção, tá? Sendo mais colocada para fora, sabe? Algo que flui mais. Uhum. Então, eu gostei muito dessa entrevista, porque, com o seu jeito calmo de ser, você transmitiu muita verdade, que é o que a gente quer. E eu queria que você falasse um pouco, transmitisse um pouco do que você colocou aqui no seu áudio, que eu coloquei para você ouvir, do Marcelo. Fale um pouquinho para ele o que é que significa tudo isso que ele tem feito por você, desde lá do Catar até hoje. Fale o que você gostaria de falar para ele. Eu gostaria de agradecer primeiramente pela assessoria que, assim, eu imaginei, sabe, eu esperava menos, né? E a gente se surpreende com a assessoria do Marcelo, da MTV Intercâmbios, né? Então, teve uma vez que eu até esqueci de contar, quando eu estava indo para o Catar, eu perdi o voo. Aí eu entrei em contato com o Marcelo, e o Marcelo entrou em contato com o RH do hotel lá no Catar, e eles providenciaram outra passagem para mim, ou seja, não era nem para eu ter saído do Brasil, porque eu perdi o voo. O meu voo era 3 horas da manhã, só que não estava marcando direito no bilhete se era 3 horas da manhã, se era 3 horas da tarde. Eu sei que eu cheguei lá no aeroporto meio-dia para embarcar 3 horas da tarde. Quando eu olhei lá no painel, lá o voo já tinha acontecido, né? Já tinha. Eu Nossa, falei, putz, perdi o voo, perdi meu trabalho no exterior, perdi tudo. Aí entrei em contato com a MTV e deu tudo certo. Aí em 3 dias eu viajei novamente, com tudo pago. E foi assim uma assessoria completa, né? Então eu desejo muito sucesso para o Marcelo, para a MTV Intercâmbios, que as pessoas podem confiar realmente que é um trabalho sério, né? E ele é uma pessoa que sempre procura ajudar as pessoas, né? Ele tem um coração gigante, né? Que Deus sempre abençoe a vida dele, da família dele. E é isso, né? Eu tô, assim, eu fico emocionado, às vezes eu fico um pouco emocionado quando eu falo, então, se eu falar muito, eu fico mais emocionado ainda, né? Porque é uma experiência muito marcante, né? A gente fica muito feliz assim, porque muda a nossa vida, né? É uma coisa que muda a nossa rotina, muda nossas expectativas. Por exemplo, eu sempre tive esse sonho, então é um sonho que se tornou realidade devido a essa assessoria. Então, se não fosse essa assessoria, eu não teria passado por nada disso. Eu não teria conseguido nada disso. Então, primeiro, eu tenho que agradecer a Deus, agradeço a MTV Intercâmbios, agradeço o Marcelo pela assessoria, né? E faço assessoria quantas vezes for necessárias para eu conseguir sempre ter uma nova oportunidade de trabalhar lá fora. Às vezes eu vejo as pessoas assim, eu não acredito muito, eu acho que isso é fantasia, sabe? Às vezes quando as pessoas olham a situação de uma agência recrutar pessoas, as pessoas pensam em coisas negativas, né? Mas eu pensei o contrário, sabe? Eu vi que todos os vídeos são de experiências reais, então eu fiquei sempre assim com um pensamento positivo e achei que realmente iria acontecer comigo. Então hoje eu falo para as pessoas, para os meus amigos que têm essa vontade, eu tenho vários amigos querendo também, que vão entrar em contato com a agência e se deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas também. Eu acho que as pessoas têm que dar um voto de confiança, têm que acreditar, porque a gente sabe que nesse mundo existem muitas coisas que são negativas, mas nem tudo a gente pode levar para o lado negativo, né? A gente também tem que acreditar que existem coisas boas, né?
E isso foi uma coisa, assim, sensacional, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida, de ir com tudo pago para o exterior. Ainda deu, olha, era para eu não ter ido para lá, porque eu perdi o voo. Onde já se viu isso? Um hotel lá no exterior, pagar a passagem daqui para lá, e eu perder o voo ainda. Olha que responsabilidade, foi uma falta de responsabilidade minha ter perdido o voo, né? Então, eu acho que o Marcelo poderia ter feito assim: vou dar um castigo então pro Gabriel, o Gabriel não vai mais porque ele perdeu o voo e deu prejuízo pro hotel. E mesmo assim, ainda eu fui. Então, deu tudo certo, né? Então, que Deus abençoe a agência MTV Intercâmbios, que dê tudo certo para outros clientes também e que vai dar certo. Só basta acreditar, ter fé, força de vontade e sempre pensar positivo. Parece que quando a gente pensa positivo, as coisas acontecem. Quando a gente fica com pensamentos negativos, parece que aquilo atrai. Eu acredito muito na energia, sabe? Sabe nessa questão da força da energia, do pensamento? Eu acho que se a gente pensa positivo, as coisas dão certo, sabe? E ter calma, sabe? Antigamente eu era mais ansioso, hoje eu estou mais calmo. Eu vou falar assim, eu estou mais calmo porque eu já passei por tudo aquilo, então eu sei que é uma coisa que é verdadeira, que dá certo. Então eu não estou mais com aquela ansiedade, sabe? Né? Mas tem clientes que às vezes ficam ansiosos mesmo, né? E às vezes ficam perguntando para o Marcelo todo dia: eu vou, eu vou, eu vou. O Marcelo fala: calma, o processo é lento, cada um tem que fazer a sua parte, né? Ele manda as vagas, a gente tem que fazer a nossa, como que se fala? A nossa lição de casa, né? A gente tem que fazer a nossa lição de casa, enviar os e-mails e tudo mais, mas é tudo certo. Cada um tem um processo diferente, uma experiência diferente, mas dá tudo certo no final. Amém. Me tocou muito quando eu ouvi o seu áudio, quando eu ouço você falando aí, poxa, obrigada, você me ajudou muito por tudo que você fez por mim. Isso me tocou muito, sabe? Porque eu vi, assim, a sinceridade do seu coração. E isso emociona qualquer um. Emociona qualquer um, sabe? Ter esse retorno do cliente que virou mais do que cliente, virou um amigo. Com Então, certeza. Eu sou muito grato, muito feliz mesmo. a gente fica aqui emocionado em ver sua reação aí do lado de lá. Realmente é um carinho, é um afago no coração. E parabéns por você ser essa pessoa tão determinada, tão focada, tão humana, tão sensível, tão batalhadora, que vai conquistar cada vez mais seus sonhos, porque você passou pelos Amém. problemas, Obrigado. passou pela questão da adaptação, perdeu o voo, deve ter na hora ficado desesperado. Meu Deus, perdi meu sonho, perdi todo o meu Foi. empenho. Deve ter na hora. Eu, na hora, ia ficar Na assim, hora eu, na hora eu fiquei até com vergonha de mandar a mensagem pro Marcelo dizendo que eu perdi o voo, meu porque eu não Deus, acreditei, não acreditei, né? Porque todo mundo foi comigo para o aeroporto. A minha mãe, meu pai, sabe? meu Eles foram Deus. comigo lá, né, para se despedir, né? E aí, na hora que eu vi que eu perdi o voo, eu fiquei sem reação. Não consegui falar para minha mãe, não consegui falar para meu pai que eu perdi o voo, né? Aí meu pai falou assim para mim, né? Então você já perdeu o emprego lá, você não vai trabalhar mais no exterior. Agora, o que que você vai falar para eles, não, né? O que que você vai falar para eles? Você perdeu o voo? Agora dá um jeito de comprar outro voo. Aí na hora, lá no aeroporto mesmo, eu tentei ver se eu conseguia até comprar, mas não tinha como, sabe? Tava Meu muito em cima da hora. Aí a única solução mesmo, falei, eu vou mandar mensagem pro Marcelo, eu vou ver o que vai dar, né? Se não der certo, aí agora já foi o sonho, né? E aí deu, mesmo assim, ainda parece que é tipo uma coisa divina, sabe? Uma coisa divina mesmo. Falou assim, parece que era para eu ir mesmo. Parece que não era para eu ter ficado aqui. Porque mesmo perdendo um voo de longa duração, um voo tão longe assim, tão difícil de encontrar, ainda deu tudo certo. Aí cheguei gratidão. lá, na hora que eu da última vez na hora que eu fui, na hora que eu cheguei no aeroporto para ir de verdade mesmo, aí eu fiquei emocionado. Aí na hora eu fiz o check-in, falei, agora eu tô indo, tô indo embora. Chorou, foi? Mas é uma sensação muito boa. Quase chorei, assim, né? Às vezes o olho fica brilhando. Não chorei muito, não, mas assim, fiquei emocionado, bastante emocionado só. Como agora. Como agora. Meu querido, meu querido. Olha, é que tem horas que a gente pega, né? O entrevistado anterior também me emocionei, com você eu também estou me emocionando, mas são histórias de vida que são realizações de sonhos. São.
é um sonho que marcou assim a minha vida e eu quero viver isso muitas vezes, mais vezes, né? Quero conhecer muitos lugares e eu vi que a MTV é uma agência que proporciona isso, né? Exato. Proporciona, é o caminho, sabe? Acho que é a única agência que em toda a minha vida, assim, antes de conhecer a MTV, como eu disse, assim, eu olhei outras agências, mas é tudo agência de intercâmbio, que a gente tinha que gastar uma fortuna, sabe, para pagar curso no exterior, pagar isso, pagar aquilo, tipo, não, era uma coisa totalmente fora do meu alcance, sabe? Então, quando eu vi a MTV, vi todo o processo que era bem mais simples, né? Vi que era uma coisa verdadeira, falei, agora é aqui que eu vou montar meu currículo, é aqui que eu vou. Que É bom. aqui que eu vou, é pela MTV que eu vou pro exterior. Amém. Olha, vamos fazer um combinado, meu querido. Uhum. A Sim, gente vai, na sua próxima ida para algum país no exterior, que logo, logo, se Deus quiser, você vai estar lá. Nos seus 2 primeiros meses, você se ambienta e a gente vai entrar em contato para poder você falar para toda essa turma que vai nos assistir onde é que você está, como é que foi a chegada, como foi a adaptação, passar todo esse feedback para a gente, combinado? combinado, beleza. E nunca deixe de transmitir sua emoção do jeito que você está transmitindo agora. É isso que faz a gente cada vez mais se aproximar das pessoas. Esse calor humano, essa simplicidade que você tem no olhar, sabe? Essa não vergonha de expressar o que você. Eu não tenho vergonha nenhuma. Quando dou para chorar, entendeu? É isso que faz a gente ver Uhum. a transparência no outro, que eu estou vendo agora em você. Poxa, eu fico muito feliz também por ter participado na entrevista aqui, né? E se precisar que eu participe outras vezes, assim que eu chegar lá no exterior, eu vou participar novamente, vou compartilhar minha experiência com as pessoas que também têm essa mesma vontade, né, de vivenciar tudo isso que eu vivenciei e que em breve vou vivenciar novamente. Vale a pena, né, Gabriel? Todos devem ir, né? Vale muito a pena. Todos devem ir, vale muito a pena. Então, quem tem essa vontade de trabalhar fora do Brasil, viver fora do Brasil um tempo, sabe? Então, acho que não tem dinheiro nenhum que paga, sabe? Essa experiência. É uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida, sabe? Antigamente, antes de eu viver essa experiência, há algum tempo, assim, eu sempre tive aquela vontade de, vou ter casa, assim, bens materiais, sabe? Sempre fui muito, trabalhava, né? Mas vi que não tinha graça, sabe? Era uma vida, assim, para mim que não tinha muita graça, não tinha muita emoção. Aí eu vi que essa experiência me trouxe mais novidade de vida, sabe? Trouxe mais emoção, assim, para minha vida. Então foi algo muito legal, assim, que eu tenho vontade de viver muitas vezes, não só em um lugar, assim, tipo, não só em Portugal, mas outros lugares do mundo também, sabe? Eu quero conhecer o mundo, quero trabalhar fora do Brasil, quero viver assim, sabe? Trabalhando lá fora, conhecendo outras culturas, conhecendo o mundo. Se Deus quiser, isso vai acontecer logo, logo. Com certeza, amém. Querido, vamos nos despedindo aqui. Até logo mais, tá certo? Até logo, até logo, até breve. Até breve, se Deus quiser. E muito obrigada pela sua entrevista tão boa, tão cheia de calor humano. Tá certo? Eu que te agradeço. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, tchau.